Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta-feira e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 6 de outubro, nasce o cantor e compositor mineiro Altemar Dutra. 6 de outubro é a data da primeira apresentação da ópera Eurídice, de Jacopo Peri, com música adicional de Giulio Gazzini. É a ópera mais antiga ainda conservada na sua totalidade, já que a maioria da ópera anterior de Peri, Daphne, foi perdida. 6 de outubro é a criação da rede social Instagram. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. 4 pessoas foram presas em uma operação contra a quadrilha suspeita de pirâmide financeira. Policiais das delegacias do consumidor e de defraudações foram às ruas no Rio em busca de um grupo criminoso que vendia criptomoeda, que é um tipo de dinheiro digital, e prometia às vítimas ganhos financeiros de até 30% dos investimentos, muito acima das aplicações de mercado. O principal articulador da organização foi localizado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste carioca. A ação da Polícia Civil ocorreu após autorização judicial e diligências investigativas realizadas pela Delegacia do Consumidor com base em relatório de inteligência financeira. Um dos presos é proprietário de uma empresa de consultoria e, além dos detidos, outros investigados foram conduzidos até a delegacia para averiguação. Nos diversos endereços alvos de mandados, os agentes encontraram farta documentação, anotações e comprovantes de movimentações bancárias de milhões de reais, além de celulares, computadores e carros de luxo. As investigações relacionadas seguem para identificar a complexa cadeia de processos fraudulentos para a obtenção de ganhos ilícitos. A pena prevista para pessoas que cometem esse crime é de 6 meses a 2 anos de detenção e o pagamento de multa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A produção industrial brasileira caiu 0,7% em agosto frente a julho, na série com ajuste sazonal. O resultado negativo é o terceiro consecutivo, acumulando nesse período perda de 2,3%. No ano, a indústria acumula alta de 9,2% e em 12 meses de 7,2%, mantendo a trajetória ascendente desde agosto de 2020. Os dados da pesquisa industrial mensal foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a análise do Instituto, o recuo verificado em agosto teve perfil disseminado de taxas negativas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 26 ramos pesquisados. O gerente da pesquisa, André Macedo, confirma que a pandemia exerceu influência decisiva nessa redução.
com o setor industrial sentindo os efeitos da pandemia da Covid-19, principalmente em função do desarranjo de toda a cadeia produtiva, tendo no encarecimento dos custos de produção e no desabastecimento de matérias-primas e insumos para a produção do bem final, características importantes desse processo. Na comparação com agosto de 2020, a indústria também recuou 0,7%, interrompendo 11 meses de taxas positivas. Houve resultado negativo em 3 das 4 grandes categorias econômicas e em quase metade dos mais de 800 produtos pesquisados. Por outro lado, 12 atividades industriais tiveram alta no período avaliado, com destaque para o setor de máquinas e equipamentos, com 23,7%. A categoria de veículos automotores, reboques e carrocerias exerceu a maior influência positiva na formação da média da indústria, com 42,6% de alta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A CPI da pandemia no Senado aprovou o requerimento para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, dê explicações sobre o Plano Nacional de Imunização para 2022. Um dos questionamentos é sobre a vacina Coronavac. Isso porque Queiroga afirmou nesta terça-feira que um novo contrato do governo federal com o Instituto Butantan para aquisição do imunizante vai depender de registro definitivo da vacina pela Anvisa. Os senadores pediram também informações à ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre queixas de usuários de planos de saúde de 1º de janeiro de 2020 até este momento. Os requerimentos foram aprovados na reunião desta terça-feira da CPI, quando foi ouvido o sócio da empresa de logística VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, tentou esclarecer por que a VTC Log foi contratada pela pasta depois que a Central Nacional de Armazenagem e Distribuição de Imunobiológicos foi fechada em 2018. Essa central era diretamente subordinada ao governo e responsável pela logística por mais de 2 décadas. Raimundo falou sobre os contratos com o Ministério da Saúde e informou que, de janeiro até hoje, a empresa distribuiu mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Com o advento da pandemia, nós começamos a operar, senhor relator, 24 horas por dia, 7 dias por semana, distribuindo insumos críticos, EPIs, respiradores, máscaras e vacina para todo o território nacional. Depois que o relator Renan Calheiros perguntou ao depoente sobre contratos entre o Ministério da Saúde e a VTC Log sem licitação, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, pediu que fosse solicitada à pasta a justificativa para a dispensa de licitação em contratos nos anos de 2017 e 2018. Os senadores autorizaram que a CEO da empresa, Andréia da Silva Lima, também respondesse às perguntas. Ela acompanhou o depoimento de Raimundo Nonato como advogada. Perguntada pelo vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, sobre telefonemas entre a VTC Log e o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que já depôs na CPI e é investigado sobre irregularidades na negociação de vacinas. Andréia respondeu que o servidor era o contato entre as partes. O senhor Roberto Ferreira Dias, na qualidade de diretor do Departamento de Logística, era o nosso contato direto para a tratativa das pautas de distribuição. As minhas ligações com o senhor Roberto Dias eram diuturnamente, 24 horas. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Tanto a advogada como o sócio da VTC Log negaram que a empresa tenha oferecido qualquer vantagem ao ex-diretor Roberto Ferreira Dias. Raimundo Nonato prestou depoimento à CPI, amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que deu a ele o direito de ficar em silêncio. O empresário falou na condição de testemunha e teve os sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático quebrados em agosto. A CPI da pandemia está entrando na reta final. De acordo com o presidente da comissão, senador Omar Aziz, o relatório final deve ser lido no próximo dia 19 e votado em 20 de outubro. E nesta quarta-feira, os senadores devem ouvir o presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho.
Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta: para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer qual seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Caminhada e corrida. Caminhar é sempre uma boa prática, ainda mais em espaços ao ar livre e extensos, como parques, praias e ruas arborizadas. Também deve ser feito com máscaras e pode ser realizado por um bom tempo, cerca de 60 minutos. O mesmo vale para trilhas com a natureza como pano de fundo. Tênis de mesa. Um bom esporte que pode trazer agilidade, reflexo e atenção é o tênis de mesa, além também do condicionamento físico que ele proporciona. Em locais compartilhados deve ser praticado com máscara, mas a boa notícia é que ele pode ser facilmente praticado em casa. Se instalado em locais abertos como jardins e varandas, melhor ainda. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. A alegoria da caverna. Platão explicou sua teoria das ideias por meio de uma alegoria, um mito. Pessoas comuns são como prisioneiros que vivem o tempo todo dentro de uma caverna escura, obrigados a só ver as sombras projetadas por uma fogueira na parede da caverna. Sombras que eles pensam que são reais. Dizia Platão: nós somos como esses prisioneiros, ensinados desde que nascemos a acreditar que os fenômenos, as experiências do dia a dia são tudo o que existe. Mas um prisioneiro rebelde escapa e descobre, à luz do sol, que existe um mundo melhor e mais real do lado de fora. Da mesma forma, quem é acostumado a desenvolver habilidades mentais, como os matemáticos, descobre que por trás do mundo da experiência sensível existe outro mundo, melhor e mais verdadeiro, mais real, o mundo das formas. Essas pessoas conseguirão, por fim, ver e conhecer a própria divindade e se transformar em infalíveis dirigentes de ouro, em uma sociedade composta de pessoas incultas, feitas de prata, bronze e ferro, e que jamais questionam o sistema. Nessa república, se alguém quiser saber como agir, basta perguntar a um guardião. Em seus trabalhos tardios, Platão parece ter duvidado das formas e da relação delas com cada objeto no mundo em que vivemos, objetos chamados de particulares. O sistema platônico é chamado de fechado. Se aceitarmos o que ele afirma sobre o conhecimento, então teremos supostamente de aceitar suas rígidas concepções sobre ética e política. Aparentemente, Platão acreditava que todo conhecimento pode ser tão estável e abstrato como a matemática. E isso não é bem assim. Ele também parece ter ficado enfeitiçado com a esquisitice grega que insinuava que para conhecer realmente alguma coisa, precisamos experimentá-la, vivenciar sua experiência de modo direto. Dizia Platão: se soubermos o que é a beleza, então é como se tivéssemos ficado frente a frente com sua forma. O fato é que nunca ficou claro o que são essas formas, onde elas existem, como elas são e por que só uns poucos sábios conseguem vê-las. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos. A passagem dos espíritos
pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar os ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem, e é então que a encarnação se torna um castigo. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo", Allan Kardec, falando sobre a necessidade da encarnação em Paris, no ano de 1859, perguntou ao Espírito São Luís se a encarnação é punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos. A resposta objetiva é que a encarnação é uma necessidade dos espíritos. O seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento da inteligência do espírito por meio das atividades que serão desempenhadas na vida corpórea. Cada ser corresponde aos propósitos de Deus. Cada um começa no mesmo ponto de partida comum, sem qualquer privilégio. A encarnação é estado transitório. Nelas, o espírito passa pela prova do uso do livre-arbítrio. E é o uso dessa liberdade que torna necessário para os espíritos encarnar mais ou menos vezes. Ainda neste texto, nós vamos encontrar uma observação que seria importante nossa meditação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece ao contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade.
É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.